Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror finlandês de 2017, chamado Kirche Toftlund. Alerta de spoilers a seguir. Um homem encapuzado caminha por uma floresta e logo chega a uma estrada, onde um ônibus o espera. Ao vê-lo, o motorista entra no veículo e juntos eles seguem o seu caminho. Em outro lugar, Irina joga fora itens do seu apartamento. Ela também fica sabendo que não foi aceita no emprego de verão ao qual se candidatou. No dia seguinte, seu professor percebe que Irina não consegue se concentrar, então ele a chama e pergunta quais são os custos de produção. Amargamente, ela afirma que não se importa, já que as empresas se concentram mais nos custos do que em manter as pessoas felizes. Ela pensa que a sociedade lhes rouba a liberdade com a promessa de aproveitar seus últimos suspiros como aposentados, sem garantir que sobreviverão por tanto tempo. Sua reclamação coloca tensão em sua classe. Mais tarde, a amiga de Irina, Mia, lhe diz para parar de se culpar por seus infortúnios. Em vez disso, ela deveria se concentrar em seu trabalho de verão. Mas Irina revela que a empresa a recusou e que ela expulsou seu ex-namorado de casa. Então ela tem que encontrar outra maneira de pagar o aluguel. Depois da escola, Irina sai para uma corrida, sem saber que um estranho a observa. Mais tarde, ele a observa em seu apartamento, mas quando ela olha desconfiada, ele não está mais lá. Enquanto Irina toma banho, alguém toca a campainha na porta. Quando ela vai verificar quem é, ela só encontra uma carta do lado de fora. Logo, Irina embarca no ônibus em direção a Kirche, depois de receber um convite para fugir da vida agitada da cidade. Enquanto espera, ela conversa ao telefone com Mia, que pensa que essa viagem é ridícula. Irina defende que é um trabalho de verão, onde ela receberá mentoria enquanto trabalha para um fabricante têxtil. Nesse momento, o homem estranho também está no ônibus a observando. Irina então adormece durante a viagem e só acorda ao chegar. Lá fora, o motorista elogia o homem estranho, e quando Irina sai, o homem estranho se apresenta como Percy. Ele também está indo para Kirche, que fica a 10 quilômetros a pé. Então os dois caminham juntos. No caminho, ela expressa como não conseguiu encontrar nada sobre o lugar na internet. Mas Percy garante que ela não vai para um vilarejo simplório. Lá eles escolheram caçar e cultivar a sua comida para serem amigáveis com a mãe natureza. E se Irina quer paz, então ela não deve perturbar a natureza também. Logo eles chegam à aldeia, onde Maia e sua filha Maria os cumprimentam. A mãe compartilha que Maria também já viveu na cidade, mas voltou depois de se cansar da vida agitada. Outra moradora, Siri, convida Irina para comer, mas ela pede para primeiro guardar os seus pertences. A avó de Maria reclama que Irina não sabe que em Roma ela deve fazer como os romanos fazem. Maria assegura à velha que elas só levarão alguns minutos antes de levar a hóspede ao quarto delas. Mesmo assim, a avó reclama que a cidade grande não faz bem à jovem, mas Siri garante que a convidada aprenderá. Lá dentro, Maria leva a Irina para o quarto que elas compartilharão. Ela aconselha a garota a ouvir os mais velhos, já que eles viveram mais tempo e sabem como se comportar. Irina argumenta que o mundo muda constantemente, mas a sua companheira afirma que lá não é assim. Logo, Irina se junta aos aldeões para uma refeição. Antes de comer, a avó faz uma oração, agradecendo como elas estão livres dos homens que desafiam seu criador e da opressão do mundo. Elas também agradecem a oportunidade de viver como uma família, pois aceitaram que não precisam de nada que não podem fazer. Após a refeição, Irina caminha com Maria, notando como ela gostou de como a oração deles se concentrou em ser gratos, em vez de só falar sobre Jesus. Maria comenta que a maioria das pessoas não pode apreciar nada hoje em dia sem satisfazer o seu ego. Ela caminha pela vila com Irina, apontando para outra casa onde mora um homem chamado Mauno, embora ela afirme que ele prefira ficar sozinho. Maria também a leva para as ovelhas, de quem elas pegam lã para fabricar. Irina gosta da ideia de trabalhar de forma prática, ao invés de estudar teorias e marketing na escola. Mais tarde, Irina ouve barulhos na casa de Mauno, e isto a assusta, então ela volta para o seu quarto. Pela manhã, Irina verifica seu telefone, mas descobre que não tem sinal no vilarejo. Durante o café da manhã, Siri lhe pergunta repentinamente sobre a sua família. Irina compartilha que seus pais se divorciaram há 6 anos, porque eles não se amavam mais. Mas a avó insiste que o amor não acaba, ele apenas muda. Irina acrescenta que seu pai tem 2 filhos com a sua nova esposa, então a avó comenta que a sua família deve ser fértil.
Quando Irina diz que não está em um relacionamento, Percy explica aos mais velhos que muitos jovens estudam antes de ter filhos, assim como a garota anterior, Hannah, que também trabalhou lá. Curiosa, Irina pergunta sobre ela, mas Magia diz que eles não sabem onde ela está depois que ela partiu. Como seu trabalho de verão começa no final da semana, Irina está encarregada de ajudar Percy a colher cogumelos. Antes de ir, ela vê uma jovem mulher que está carregando um bebê. Percy explica que a mulher, Ilja, não se recuperou depois que seu bebê ficou doente. Os dois vão então para a floresta, onde Percy lhe ensina quais cogumelos são venenosos. De repente, Irina ouve um barulho ao longe e Percy explica que são os caçadores. Ele compartilha que esse barulho atrai os animais para torná-los mais fáceis de caçar. Irina escarnece a ideia de encantar os animais antes de matá-los, mas Percy argumenta que é mais piedoso. Naquela tarde, Irina se junta a Maria na sauna, onde sua companheira confessa que deixou a cidade após ter tido um aborto espontâneo. Ela estava com medo de se corromper, então ela voltou para a aldeia. Maria aprendeu que as pessoas da cidade não podem conviver com a natureza, e Irina concorda, já que a maioria não aprecia o que está ao seu redor. Maria pergunta então por que Irina aceitou o convite, e ela admite que precisava fugir e pensar melhor nas coisas. Ela começa a contar sobre seu ex-namorado, mas Maria sorri, dizendo que Mauno fica excitado com esse tipo de conversa. Curiosa, Irina se pergunta sobre Mauno, e Maria admite que ele é bonito. Isto a faz pensar que Maria está em uma relação com ele, e a garota fica envergonhada. Quando elas voltam, ouvem grunhidos na cabana de Mauno. Então Maria diz a Irina para ir sozinha para casa, antes de entrar na cabana. Nesse momento, os caçadores finalmente voltam, e Irina os vê felizes estripando um guaxinim, o que a incomoda. No dia seguinte, Irina sonha que está na floresta carregando um bebê, enquanto os caçadores se aproximam dela, segurando suas armas. De repente, o sangue escorre do bebê, então ela verifica e encontra o guaxinim morto em seus braços. Naquela manhã, Irina nada na lagoa, mas encontra dois homens a observando. Felizmente, logo eles a deixam em paz. Enquanto isso, Maia, Ciri, Percy e a avó estão na capela. Maia se pergunta com a sua filha, mas Ciri a lembra de que Maria tem um grande pecado a ser superado. Maia defende que o seu neto teria sofrido mais se ainda estivesse vivo. Quando Ciri duvida disso, a mãe a desafia a verificar com alguém chamado Inkeri. De repente, Percy prevê que o seu pássaro será forçado a fazer algo, mas um touro irá defendê-lo. O pássaro então escolherá partir, e um urso a ajudará a decidir. Ele também declara que Irina os levará à mudança, mas a avó se preocupa em convidar pessoas de fora para a aldeia. Maia garante que eles aprenderam a não falar de bebês tão repentinamente desde que isto assustou Hannah. Em vez disso, eles terão que encantar Irina para que ela opte por ficar. Mais tarde, Maria aponta Irina para Severi e Jalmari, a quem a recém-chegada reconhece como os homens que a observavam no lago. Mudando de assunto, Irina se pergunta por que Percy não se juntou aos homens durante sua caçada. Então, Maria explica que todos têm as suas tarefas e ela é professora das crianças da vila. Irina acha isso estranho, já que não há crianças por perto. Os homens se aproximam delas, e Severi comenta que está feliz em ver Irina, já que as mulheres hoje em dia não estão mais dispostas a fazer o trabalho de mulheres. Irina pergunta o que ele quer dizer, então Jalmari responde que é fazer crianças. Rapidamente, Severi o atinge por dizer isso. Irina discorda, mas Severi insiste que é verdade. Antes que as coisas piorem, Percy aconselha os homens a deixá-la em paz. Depois que eles partem, Maria expressa seu carinho por Severi. Então Irina comenta sarcasticamente que ela deveria se encontrar com ele. Naquela noite, enquanto Irina lê em seu quarto, ela se irrita com a forma como as lâmpadas estão piscando o tempo todo. Maria explica que a eletricidade deles não é consistente ali, mas o eletricista está fazendo seu melhor. Quando Irina ainda reclama que não é suficiente, Maria se pergunta o que eles fazem na cidade quando se deparam com problemas. Irina observa que eles são ensinados e motivados, mas quando alguém não consegue fazer bem o seu trabalho, eles encontram outra pessoa que consiga. Maria acredita que eles se sairão bem se amarem o seu trabalho, mas a sua companheira argumenta que a maioria das pessoas não gosta do que fazem para viver. A convidada critica as pessoas que esperam que a sociedade as sustente, pois ela acredita que todos são responsáveis por si mesmos. Isto faz Maria perguntar sobre aqueles que não conseguem sobreviver sem ajuda. Então Irina esclarece que há tratamentos para sua condição, mas se eles não conseguem se recuperar, são hospitalizados para que não desviem os demais. Mais tarde naquela noite,
Irina sonha com uma jovem de cara pálida sem um olho. Ela a segue até o sótão, onde a garota se apresenta como Kertu. Ela aponta para o celeiro mais próximo, onde está a sua mãe, e pede a Irina que a ajude. Kertu então toca as bochechas de Irina e de repente alcança sua garganta, ameaçando matá-la, como sua mãe fez com ela se ela não ajudasse. No dia seguinte, Irina percebe que Severi e Jalmari saíram do celeiro, onde Kertu disse que a sua mãe estava. Então ela entra sorrateiramente. Lá dentro ela encontra o lugar vazio. Os dois homens de repente voltam. Então Irina pergunta a eles onde está a mãe de Kertu. Os homens riem enquanto revelam que Kertu está morta, mas ela não seguiu em frente devido às coisas não resolvidas. Severi acrescenta que Kertu foi afogada depois que a sua mãe cansou dela. Então a sua alma quer ensinar uma lição à sua mãe. Irina pergunta onde está a mãe de Kertu, mas Severi a encurrala. Felizmente, Ciri intervém para levar Irina ao seu trabalho. Mais tarde, as mulheres começam a fazer pompons, o que Irina acha que é uma atividade adequada para jardim de infância e pacientes de instituições psiquiátricas. Ciri observa que seu trabalho é precioso, pois eles amarram os fios como uma forma como a natureza une homens e mulheres. Isto leva as mulheres e Perch a cantar sobre a sua crença de que o amor de Kirsha une a alma ao seu solo justo. Arrepiada, Irina se afasta. Enquanto os outros a seguem, Irina os chama de tolos, por pensarem que ela passaria o seu verão fazendo pompons. Enquanto ela se vangloria, ela não percebe o barulho do celeiro de Mauno. De repente, alguém sai da cabana e Irina fica chocada ao finalmente conhecer Mauno, que a enfrenta, enquanto os outros apenas observam. Então Severi e Jalmari chegam e retiram Mauno dali. Assustada, Irina rasteja até o machado que Severi deixa cair, mas Mauno se liberta dos homens e a agarra novamente. Quando o homem tenta tirar as suas roupas, Maria chama sua atenção, revelando-se a ele para distraí-lo. Mauno persegue Maria, enquanto a abalada Irina chora. Mas já explica que Mauno era uma criança forte, então ele tem produzido eletricidade através de trabalho pesado. Isso o mantém ocupado e fora de problemas. Ao vê-los não incomodados pelo que aconteceu, Irina os chama de doentes e decide partir. No entanto, Perch revela que o próximo ônibus não sai até amanhã. Portanto, Irina não tem outra escolha senão esperar. Mais tarde, Maria encontra Irina tentando usar o seu telefone novamente. Ela oferece chá, mas Irina pede que ela a deixe em paz. Quando Maria observa que eles não deixam as pessoas tristes ficarem sozinhas, a garota aponta sarcasticamente que em vez disso eles prendem as pessoas com deficiência mental. Maria lembra como os homens são terríveis na cidade, mas Irina ainda quer ir para casa. Quando voltam para casa, encontram Severi e Jalmari lutando no chão. Vendo isso, Irina se pergunta se eles são amantes secretos, mas Maria defende que eles apenas se amam porque são todos da mesma família. De repente, Irina se sente tonta, enquanto os aldeões se reúnem em torno dela, incluindo o motorista do ônibus. Depois de misturar algo em seu chá, Maria se agarra a Irina, prometendo que o vilarejo é o lugar onde ela será amada. Finalmente, Irina desmaia e Perch declara que Severi lhe dará um bebê para que Kirsha tenha um novo começo. Mais tarde, Irina está vestida de branco, pois está sendo forçada a se casar com Severi. Ela grita que não foi para Kirsha para se casar, mas Severi a lembra que ela veio trabalhar e que o trabalho de uma mulher é ter filhos. Ao ouvir isso, Irina chama os aldeões de desumanos por lhe forçarem a isso e pela forma como eles tratam Mauno. Severi fica chateado, então ele se aproxima da mulher, mas Ciri o lembra que ele não deve tocá-la antes que eles se casem. Severi argumenta que eles já deveriam ter preparado a sua noiva. Então ele tenta agarrar Irina. Isto leva Ciri a bater em sua cabeça, o que faz com que todos os outros na sala fiquem de pé. Recordando a previsão de Perch sobre o touro que defende o pássaro, Ciri percebe que ela apenas fez isso por Irina. Portanto, a garota deve optar por ficar ou partir. Por causa disso, eles a deixam ir. Então Irina foge, passando por Rija, cujo bebê é na verdade uma boneca. Enquanto Severi grita com raiva, Irina agarra seu cardigã e encontra Maria limpando o sangue de si mesma, enquanto Mauno está acorrentado ao seu lado. Horrorizada, a mulher corre para a floresta, sem sapatos calçados. Irina se apressa enquanto Severi e seus amigos a procuram. Depois de chegar longe, Irina encontra seu telefone em seu casaco e tenta pedir ajuda. No entanto, ela ouve Severi se aproximando e corre. Enquanto a persegue, Jalmari provoca Severi por não conseguir uma noiva porque ele não reza. Então Severi esmurra seu amigo por isso. Em outro lugar, a mulher é nocauteada por uma figura encapuzada.
Enquanto está inconsciente, ela sonha com os moradores do vilarejo, observando enquanto Malno mata outra Irina. Quando ela acorda, encontra uma mulher cega que pensa que é Hannah. Irina percebe que a mulher é mãe de Kertu, Inkeri, cujos olhos foram arrancados e colocados em um frasco ao redor do seu pescoço. Irina pergunta se ela matou a sua filha. Então Inkeri defende que Kertu nasceu com muitas anormalidades, as quais eles aceitaram, até que ela começou a depreciar o estilo de vida deles. Kertu teve ideias depois que Maria voltou e a ensinou sobre a sociedade. Chegou a um ponto em que Kertu só queria melhorar a sua aldeia, mas não se importava com eles. Então Inkeri fez o que precisava fazer. Entretanto, os aldeões pensaram que era errado desperdiçar a vida como ela fez. De repente, eles ouvem Jalmari e Severi por perto. Então Irina mente que ela é Hannah, e os aldeões a acusam de esconder a nova noiva de Severi. Quando Inkeri argumenta que eles não lhe farão mal, Irina promete ajudar a mulher a voltar para o vilarejo se ela ajudar. Finalmente, os homens chegam e dizem a Inkeri que Irina pode enviar a polícia para Kirsha. Inkeri alega que Irina não esteve lá, então implora a Severi que a leve de volta para o vilarejo. Ela insiste que sua filha queria destruir o vilarejo, mas os homens recusam, já que a natureza não comeu seus olhos. Eles acreditam que os olhos são a janela para a alma. Portanto, se a natureza não quer consumir os dela, então ela ainda é impura. Para provar o seu valor, Inkeri coloca os seus olhos murchos no chão, mas o roedor que está próximo não os come. Então os homens se afastam. O roedor sobe na mão de Irina, que está escondida na tenda de Inkeri, e os homens a ouvem. Mas antes que eles possam investigar, Inkeri come seus próprios olhos para provar que a natureza ainda pode perdoá-la. Revoltado, Severi apenas ordena à mulher que traga Irina. Então eles discutirão se ela pode ser recebida de volta. Depois que eles partem, Inkeri insiste em encontrar Irina, sem saber que ela já está falando com ela. Irina se pergunta por que ela ajudaria os aldeões. Então Inkeri insiste que ela será perdoada, porque eles ainda a amam. Irina pergunta então o que acontecerá com a noiva de Severi depois que ela lhe der um filho. Então Inkeri assume que eles lhe cortarão a língua, para que ela não possa denunciar os aldeões. Tendo uma ideia, Irina sugere que a noiva irá para a estrada, então Inkeri concorda em levá-la até lá, para encontrar a mulher. De repente, o telefone de Irina toca quando Mia está ligando para ela. Ela atende a chamada enquanto finge ser Hannah e lista o que aconteceu com ela em Kirsha. Mas isto não engana Inkeri. Então ela se aproxima da garota assustada, percebendo quem ela é. A confusa Irina fica desconfiada com o que está acontecendo e Inkeri a agarra e corta sua língua. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.